Harry Kane, Lewandowski, Suárez, Benzema e Ibrahimovic. Esses são os 5 caras que vão te prender aqui hoje no segundo episódio do Caos de Trave a Trave. E vai realmente ser um caos, porque, cara, são os 5 melhores centroavantes da geração e todo mundo já se pegou comparando esses caras e tentando decidir quem é o melhor. Se você não conhece o Caos de Trave a Trave, né, não faz ideia do que eu tô falando, basicamente nós vamos esmigalhar as carreiras desses 5 caras, pegar todos os critérios mais relevantes possíveis para definir um bom jogador e ranquear do melhor ao pior, fazer um top 5 de qualidade, e isso vai ser feito quase como se fosse um campeonato entre eles, sabe? Com estatísticas e análises diferentes a cada rodada, enfim. Vamos começar que você acabe entendendo, tá? Seja bem-vindo ao Caos de Trave a Trave. Então vamos lá, cara, como a gente tá falando de uma comparação entre atacantes aqui, nada mais justo que começar essa disputa com o maior feito que um atacante pode fazer, né? Então na primeira rodada temos a comparação de gols. E o vencedor da primeira rodada é Lewandowski. O polonês tem 710 gols até a gravação desse vídeo, pelo menos, né? É importante eu já dizer aqui que todos os dados que vão aparecer nesse vídeo foram registrados até o dia 7 de outubro de 2025. Então, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, né, todos eles, tirando o Ibra, que já se aposentou, vão ter uns gols ou alguns outros números a mais do que estão demonstrados aqui. Mas provavelmente nenhum vai ter ultrapassado o outro, cara, porque as diferenças são até que grandes, tá? Suárez é o segundo na fila de gols, Ibra é o terceiro, Benzema fica em quarto, Kane é o último nesse critério, o que nos deixa com essa ordem da tabela inicial, e a pontuação é essa mesma que você conferiu, tá? O primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo 7 pontos e assim por diante até chegar no quinto lugar que ganha só um pontinho, né? E isso vai funcionar para todos os critérios. O sistema de pontos vai ser sempre esse e dependendo da rodada, nós podemos ter mais de um critério e critérios com pesos diferentes, né? Então vamos passar para a segunda rodada, onde vamos ver quem é o melhor no fundamento passe, e eu já te explico um pouco melhor sobre esse sistema de pontuação. Então, dando sequência à nossa disputa, como a gente pode definir quem é o melhor passador, já que passes são muito diversos, né, cara? Não dá pra dar uma nota simples, né? Ah, esse aqui é melhor em passe porque ele tem mais porcentagem de passe certo. Enfim, e é por isso que na planilha de análise que eu uso para esse caso de trave a trave, né, eu coloquei pontuação em cada variável de passe e pesos diferentes em cada um deles também. Então, para já te mostrar na tela, nós temos essa ordem aí na porcentagem de passes certos no total, né? O Benzema dá muitos passes certos no total e tem uma porcentagem incrível de acerto, cara, mais de 80%. Então ele soma 10 pontos aqui dentro desse critério de passes certos e porcentagem de acerto, né? O Ibra em segundo soma 7 pontos e o restante ali vai somando os pontos assim como foi na tabela de gols que você viu anteriormente. Mas daí nós temos também os passes progressivos, por exemplo, né, que o Benzema também lidera, e esse dado até me surpreendeu, tá? Porque eu imaginei que o Kane teria mais que ele, porque ele é um cara que dá muitos passes, que aceleram jogadas, né? Mas não, cara, o Benzema é melhor nisso também e o Kane ainda fica atrás do Ibra, tá? Então mais 10 pontos dentro do critério passe para o Benzema, ele fica com 20 pontos, entendeu? Vai funcionar assim para toda a rodada, tá? Quando a gente fala de bolas longas, aí sim o Kane lidera, ele é reconhecido por isso, né? O cara é muito bom em versões de jogo, em chip pass, que são aqueles passes longos que geralmente quebram o posicionamento da defesa. Temos os cruzamentos, enfim, acho que já deu para você entender que esse vídeo vai ser bem completo, né? Nós não vamos comparar um dado ou outro, e sim tudo o que for relevante para chegar numa conclusão mais justa para definir a ordem do melhor ao pior entre esses 5. Muita gente crava quem desses caras é o melhor, mas usa como base apenas a memória, né? A preferência pessoal, e às vezes, cara, não faz tanto sentido, mas esse vídeo não vai trazer a minha opinião pessoal, né? É realmente o que esses caras fizeram na prática. Eu vou tentar ser o máximo possível objetivo aqui, e por isso eu selecionei apenas rodadas, né? Fundamentos ali objetivos, pra gente pegar mesmo e ver quem é o melhor. E só uma última explicação, que é importante, né, para a transparência do processo aqui. Para muitas rodadas eu adotei uma estratégia diferente do primeiro caos de
trave a trave, que foi aquele dos meias, né? Claro, se você ainda não assistiu e quiser ver depois, eu tô deixando aí no card, mas lá naquele vídeo, né, eu usei os números da carreira toda deles, né, cara, dos meias ali. E aqui eu fiz o seguinte, eu separei as 10 melhores temporadas de cada um e fiz uma média com base nisso, ou seja, aqui nessa rodada de passes, isso já foi aplicado, tá? São números baseados apenas no melhor que esses caras ofereceram. E por que eu fiz isso? Você deve estar se perguntando, né? E bem, eu fiz justamente para que a gente tivesse o auge desses jogadores no alto nível. Então eu excluí da lista temporadas fora do melhor futebol do mundo. Então, o Ibra foi farmar números lá nos Estados Unidos, né? O Benzema na Liga dos Camelos, o Suárez também tá lá nos Estados Unidos agora e jogou no Grêmio, enfim, deitou aqui. Nada disso vai contar aqui, tá? Nós vamos focar principalmente na Champions League e nas ligas nacionais, e isso contando as 10 melhores temporadas. Então são as 10 melhores temporadas desses caras na Champions e nas ligas nacionais. Claro que em alguns dados isso não é possível, né? Como de gols, por exemplo, que eu já fiz antes, porque é mais fácil, né? Eu pegar o total de gols ali, mas várias rodadas terão esse sistema, tá? A maioria das rodadas, na verdade, terão esse sistema das 10 melhores temporadas. Então, continuando, temos Harry Kane vencendo como o melhor em passes. Sim, cara, somando todas as variáveis de passe, o melhor desempenho é o de Kane. E aqui eu não usei assistências, passes-chave, nem nada disso, porque temos uma rodada específica para a criação de chances, então não se apresse, tá? A nossa classificação ao término da segunda rodada fica assim: Kane e Lewandowski empatados em primeiro, né, com 11 pontos, e o resto ali com 10 pontos. Cara, muito equilibrado até aqui, mas é só a segunda rodada. Vamos falar agora de versatilidade tática. Essa terceira rodada envolve um pouco de subjetividade, mas nem tanto também. Acho que não vai ter tanta polêmica, tá? O menos versátil de todos é o Lewandowski, cara. Basicamente, ele só funciona como um 9 raiz, digamos assim, né? É um cara mais de área, que nunca jogou ou cumpriu funções tão diferentes de um pivôzão mesmo, né? Um centroavantão de área. O quarto da lista é o Ibrahimovic, né? Que no início de carreira até jogava um pouco mais solto, era um pouco mais móvel, mas com o passar dos anos ele se tornou um centroavantão de área mesmo no estilo Leva. E ele fica à frente do polonês por ter tido alguns momentos em que flutuava mais, né, em sua carreira. E agora eu já vou liberar os outros três e explico na sequência. Em primeiro, o cara mais versátil daqui é o Harry Kane, tá, seguido de Benzema e Suárez. O uruguaio, cara, fica atrás do Benzema por detalhe, tá, porque os dois são excelentes tanto jogando como centroavantes, como segundo atacantes, ou sendo apenas mais móveis, né, atacantes mais móveis ali. O Suárez até tem mais partidas escalado pelos lados do que o Benzema, mas pelo estilo de jogo dá pra definir que ele fica abaixo, porque pensa comigo, né, se você tem esses dois caras no time e tá precisando de um centroavante apenas pra brigar na área entre os zagueiros, né, pra fazer um pivô ali, achar uma cabeçada, enfim, fazer o que o Leva e Ibra fazem de melhor, eu acho que você escolhe o Benzema, né, cara, por ser mais alto, mais forte que o Suárez. Se você precisa de um segundo atacante ou até um meio ofensivo, o Benzema também funciona um pouco melhor, porque o Suárez, apesar de ser muito móvel, é um cara mais terminal, né, ele parte mais pra cima, ele não fica carimbando bola de um lado pro outro, rodando e recebendo como o Benzema fazia, né, pra dar dinâmica ali na troca de passes do time. Então, pelos lados, o Suárez pode até ser melhor. Como atacante, ele pode até render mais, mas o que estamos definindo aqui nesse critério é a versatilidade, né? É se o cara consegue fazer o que outras funções exigem, se ele de fato já fez isso, né? E não se ele faz uma ou outra melhor. Então, por isso, cara, o francês fica à frente, e é por isso também que o Harry Kane vence mais uma rodada, porque ele consegue fazer tudo que o Benzema faz, só que melhor, né, cara? Se você precisar de um cara pra brigar na área, ele é alto, ele é mais alto que o Benzema, mais forte que o Benzema, e ele ganha mais bolas aéreas, né? Como a gente vai ver lá pra frente. Então ele vai fazer melhor o pivô que o Benzema e que o Suárez também. Se você precisa de um segundo atacante pra ajudar na construção, ele faz, né? Inclusive, ele está fazendo isso nessa temporada, né? Por vezes, cara, ele até está jogando atrás do Nicolas Jackson, né? Fazendo uma meia ofensiva ali. E mesmo que ele não seja escalado nas pontas, né? O Kane não é jogado para as pontas, você vê ele direto caindo pros lados na partida e, assim, ajudando na construção, seja dando arrancadas ali pelos lados, fazendo uma inversão de jogo, enfim, cara. O Kane é o mais versátil, que consegue desempenhar bem em mais funções, e a nossa tabela final tem ele na liderança, tá? Então agora o Kane está liderando com 21 pontos e é seguido de Benzema com 17, Ibra com 15, Suárez com 13 e Leva fica na lanterna aqui com 12 pontos. E agora, cara, eu quero que você quebre a cabeça um pouquinho, tá? A partir daqui, vai tentando adivinhar o vencedor, né, das rodadas antes de eu te mostrar os resultados, tá? Eu te garanto que vai ser surpreendente em muitas rodadas, como na próxima, que a gente vai falar de condução e domínio.
provavelmente, assim como eu, você pensou que o Suárez venceria aqui, né? Pô, ele era um cara mais driblador, né? Tem dribles e arrancadas mais plásticas, então ele deve ser um cara que conduz a bola melhor, né? Que mantém a posse melhor. Mas não, cara, ele fica em último nesse critério. Pois é, aqui a gente tá falando de condução de bola, né? Domínio e controle da posse. Então, por exemplo, o Suárez é o cara que menos tem carregadas progressivas. Que, se você não sabe o que é, são aquelas carregadas que aceleram uma jogada, né? Que levam uma bola sem perigo para um ponto mais perigoso do campo. Ele é também o que tem menos carregadas no terço final, que é ali próximo da área, né? E ele é o segundo que mais perde o domínio da bola, cara, atrás apenas do Leva. E o Benzema sobra nessa rodada aqui, tá? Ele tá muito acima dos outros. Você tá vendo as tabelas aí? Mas assim, é quase o dobro de diferença, cara. O Benzema conduzia muito mais a bola que todos os outros. E conduzia melhor, né? Gerando mais perigo em carregadas para dentro da área, ele também lidera, enfim. Em total de distância percorrida com a bola, cara, é um absurdo, tá? Nisso aqui, o Benzema me surpreendeu bastante, tá? E me surpreendeu também o Ibrahimovic ficar em segundo, justamente pelo que a gente conversou antes, né? Nós temos como memória que ele era um centroavantão mais parado, mais de definição, mas ele é o segundo que mais progredia com a bola, tá? Que mais carregava para a defesa do adversário. É uma surpresa, pelo menos pra mim, tá? Antes de fazer a comparação dessa rodada, eu achava que o Suárez e até o Kane, tá? Ficariam à frente dele, mas não, cara. Então, fechando a rodada, temos a classificação desse jeito aí. Benzema toma a liderança do Kane, né? Que fica ali em segundo, só um ponto atrás. O Ibra vai para terceiro, Suárez ali em quarto e o Leva ainda é o lanterna no momento em que vamos para a quinta rodada falar de participação e influência no time. E temos o nosso primeiro empate na pontuação final aqui, tá? Nesse vídeo de hoje. Ibrahimovic é o último, tá, cara? Benzema vem depois, em quarto. E empatados em segundo lugar temos Leva e Suárez, cara. Com Harry Kane vencendo mais uma rodada. Mas do que a gente tá falando exatamente aqui, né? Beleza. Essa rodada nós medimos o nível de participação e influência do cara pro time. Então temos as ações com bola por jogo. E nisso o Ibra até lidera, né? Ele é o melhor ali, o cara que mais participa. Isso foi surpreendente também, porque eu não achava que o Ibra seria o cara que mais toca na bola, né, nas partidas, enquanto o Harry Kane é o que menos toca, cara, por jogo, junto com o Leva ali. Olha a gente quebrando a cara de novo, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você achou que o Kane seria o cara que mais toca na bola, né? Afinal, ele sai muito da área, ajuda na construção, as pessoas vivem exaltando isso, mas não, cara, Ibrahimovic e Benzema faziam isso bem mais que ele. Em questão de chances claras perdidas, o Benzema é o que menos perde chances, tá? Seguido de Kane, e temos Lewandowski perdendo mais chances claras que todos os outros. Esse número aí de chances claras perdidas especificamente é por temporada, tá? Não é por jogo, não. O Leva não perde 12 chances claras por jogo, né? Então, que fique explicado isso aqui. Temos as faltas sofridas, porque, bem, se o cara sofreu uma falta, ele pode ter levado perigo em uma bola parada. E em muitas vezes significa que ele precisou ser parado, né, pela defesa com falta para não levar mais perigo. Então, é uma influência, assim, no jogo. E aliado a esse dado, eu encontrei uma estatística de faltas sofridas que levaram diretamente a uma chance para o time. Então, tá aí também esse dado. Aí a gente tem o Luis Suárez liderando em partidas completas, né? Então, assim, a gente tem essa tabela que mostra quem mais completou partidas, né, cara, os 90 minutos ali. E é importante aqui porque se ele estava à disposição para jogar os 90 minutos completos, né, mais vezes que os outros, enfim, isso é uma coisa boa. E somando tudo isso, nós temos essa pontuação aí dentro da rodada. Kane 33, Suárez leva 28 pontos, Benzema 26 e Ibra ficando na lanterna com 25. Mas todos estão bem próximos, né? Isso aqui é a pontuação dentro da rodada, tá? Eles ficaram bem próximos para você ver o equilíbrio que tá sendo essa disputa de hoje, né? E na classificação final nós temos o Kane retomando a ponta, cara. Ele toma ali o primeiro lugar de Benzema e o Ibra é passado de novo por Suárez e Leva. Vai para o último e já vamos para a próxima rodada falar de físico e disciplina. Essa rodada aqui foi uma das mais simples de definir, e só pra você entender, quando eu estou falando de físico aqui, não é a força do cara não, tá? Não é se um é mais trincado que o outro, nada disso. Estamos falando de condicionamento físico, de resistência a lesões, enfim, de estar presente nas partidas por mais tempo, cara. Então se você imaginou que o Ibrahimovic iria vencer essa categoria por ele ser o mais forte, né? Você errou, tá? Ele fica em último aqui nessa categoria, justamente porque ele é o cara que tem mais lesões na carreira. Ele perdeu 221 jogos por lesão, é muita coisa, cara. Ele se machucava demais, enquanto você vê ali que o Lewandowski perdeu apenas 47 partidas, tendo quase o mesmo número de jogos que o Ibra, né? E espanta o Kane também ter perdido já mais de 100 jogos, mesmo sendo o cara que tem menos tempo de atuação. O Suárez perdeu pouco também, é mais resistente, né? E quando a gente pega os minutos por partida, ele até empata com o Leva, cara. Então eles jogaram em média 81 minutos por jogo durante toda a carreira, né? E para fechar nossa pontuação, nós temos o fator disciplina, que tá ligado com o número total
de cartões recebidos e o número de jogos, e também com as ausências por isso. E nisso aqui o Suárez deixa a desejar, tá? Ele levou 206 cartões na carreira, é o que mais perdeu jogos por indisciplina, e o Ibra segue ali com 162, cartões. Ele era bem disciplinado também, e o melhor nisso é o Benzema, que só levou 21 cartões durante a carreira. Impressionante como era da paz ali o senhor Karim, né? Então na pontuação aqui nós temos Lewandowski vencendo a rodada, somando 10 pontos, Benzema 7, o Ibra soma só um pontinho de novo, e a classificação ao término da sexta rodada é essa: Kane ainda lidera com 39 pontos, Benzema na cola com 37, o Leva assume a terceira posição e o Ibra já está sendo deixado bem pra trás ali, né, com 22 pontinhos. Não sei, cara, será que o Ibrahimovic vai ter elenco pra aguentar até o fim da competição? Não sei, né, vamos pra próxima rodada agora falar de títulos. Você que acompanha o canal sabe que eu nem consideraria isso aqui como algo relevante, tá? Eu não vejo o título como algo importante para definir um melhor jogador, porque isso depende muito do time do cara, né? Da seleção em que ele joga, mas eu sei que muita gente gosta de colocar isso no bolo e por isso tá aqui. E eu também fiz uma relação entre os títulos individuais e coletivos, então, cara, o jogador que mais tem títulos coletivos é o Benzema com 35, né? O pior nisso é o Kane com 2 títulos ali pelo Bayern de Munique. Mas quando a gente fala de títulos e conquistas individuais, as coisas mudam um pouco, porque mesmo com menos tempo de carreira e tendo passado um bom tempo no Tottenham, o Kane tem 15 títulos individuais empatado com o Suárez, cara, que é o mais exaltado daqui talvez, né? Esses títulos individuais, entre aspas, eu tô contando artilharias, prêmios de melhor jogador do campeonato, melhor do ano, né? Bola de ouro, prêmio Puskás, enfim, esse tipo de prêmio, tá? E esses dois ainda ficam abaixo porque Benzema tem 17 prêmios, Ibrahimovic tem 25 e Lewandowski tem 36 conquistas individuais relevantes. É disparado o melhor aqui, né? E é o vencedor da rodada, tá? Mas antes eu só queria mostrar a tabela de artilharia pra você ver que o Kane é o segundo com mais artilharias, tá? São 10, cara, à frente de Benzema, Ibra e Suárez. E claro que temos que considerar que Suárez e Benzema jogaram com os ETs, né? Então era difícil tirar artilharias dele. E Lewandowski foi artilheiro em 19 campeonatos na carreira. É absurdo, cara. É um maníaco do gol e nossa classificação fica assim. Só antes explicando, né, que eu coloquei o Suárez à frente do Ibrahimovic, mesmo o Ibra tendo mais títulos individuais e coletivos, porque o uruguaio tem uma artilharia a mais e tem 2 chuteiras de ouro, então isso pesa qualitativamente na decisão, né? E o Kane é o último, né? Não tem jeito, cara, se a gente fizer o balanço ali de títulos individuais, né, e também de títulos coletivos, não tem o que fazer pra ele nessa rodada. A classificação geral fica com Benzema reassumindo a ponta, Kane é jogado pra terceira posição, né, passado pelo Lewandowski, e o Ibra ainda é o lanterna, cara. Mas isso aqui tá absurdo, tá? Que disputa toda rodada uma mudança na liderança, né? E se você tá gostando, meu cara, eu peço que você já deixe o like aí antes de terminar o vídeo, tá? Comenta também o seu ranking, né? Assim, pausa o vídeo, vai aí embaixo e comenta quem você acha que vai vencer, cara. E depois no fim você edita pra me contar se ficou surpreso e se acertou a ordem. Mas deixa o like que é muito importante, tá? Você imagina o trabalho que deu pra fazer isso aqui, né? Eu tive que entrar temporada por temporada de cada jogador, separar as 10 melhores temporadas, né? Separar os números, fazer a média, comparar com os outros, cara, deu muito trabalho e por isso eu peço essa ajuda, tá? Não te custa nada, mas faz muita diferença aqui pra mim. Na próxima rodada nós vamos falar de algo pouco relevante para centroavantes, mas como estamos comparando tudo que envolve futebol para definir o melhor, temos que falar do desempenho defensivo desses caras também. E assim, aqui eu não vou ficar tomando tanto tempo, porque esses caras não são defensores e não tem que ser bons defendendo, né? Mas eu analisei desarmes, interceptações, recuperações de bola no ataque, cortes, chutes bloqueados, e o resultado foi Suárez em primeiro, Kane em segundo, Ibra em terceiro e Leva em quarto, cara, com Benzema sendo o pior dos 5 defensivamente. E a classificação geral muda de novo, tá? O Kane retoma a liderança, o Suárez cola ali com 43 pontos, né? E o Ibra ainda um pouco mais isolado na lanterna com 30 pontos. E agora nós vamos entrar um pouco nos critérios mais decisivos e importantes aqui dessa disputa, tá? Vamos falar primeiro de recursos de finalização. Aqui
Aqui nessa rodada nós não vamos analisar a qualidade da finalização em si, né? Os números de chutes a gol, nada disso, cara. Vamos apenas definir quem desses caras tem mais recursos para fazer gol, sabe? O cara que faz gol dos mais variados tipos. E para isso eu fui atrás da quantidade de gols de cabeça, né? De gols com a perna ruim, gols de falta, gols de longa distância em contra-ataque. Enfim, cara, o vencedor dessa rodada é Ibrahimovic, tá? O sueco é o cara que tem mais recursos de finalização. Ele, apesar da altura, não tem tantos gols de cabeça. Ele é o que mais tem gols de pênalti, enquanto o Benzema é o que tem menos, né? Mas o Ibra é o que tem mais gols de falta, cara. São 18, acima de Suárez, que tem 15, né? Ele tem mais gols de longa distância também, e eu nem usei na conta porque não tinha como achar esses dados, mas certamente ele também é o que tem mais gols acrobáticos, né? Porque isso é fartamente documentado em vídeos. Ibra fazendo gol de chaleira, de peito, de bicicleta, de voleio, assim, é o vencedor disparado aqui, o cara que mais tem variedade de finalizações, o que mais encontra recursos diferentes para fazer gol, e nossa classificação fica mais embolada ainda porque Lewandowski pela primeira vez assume a liderança isolada, Suárez vai para terceiro e Benzema, que até 2 rodadas era o líder, agora está na 4ª posição, cara. E na nossa próxima rodada, nós vamos ver qual deles é o melhor driblando. E essa rodada aqui foi mais uma que me pegou de surpresa e tenho certeza que você também pensou que o Suárez era o melhor em drible, mas ele não é o primeiro, ele não é o segundo e dá até pra discutir se ele é ou não o terceiro, porque o Harry Kane também tem bons números de drible. Mas vamos lá, o melhor aqui é novamente o Benzema, cara, porque aqui a gente não tá considerando plasticidade, né? O Suárez tem umas canetas e uns chapéus muito bonitos, mas o Benzema é um driblador mais eficiente que ele e que todos os outros. Como você pode ver pela tabela, o Benzema é o que tem maior taxa de acerto nos dribles, né, e não tem uma quantidade de dribles certos tão baixa. Já o Lewandowski tem uma taxa ali próxima à metade dos dribles certos, mas ele tenta bem menos que o Suárez e o Kane, e por isso o Leva é o último aqui nessa rodada. O Ibrahimovic é o segundo, cara, que é impressionante também. Ele não tem um volume tão alto, mas é basicamente ali um drible certo por partida e acertando mais da metade no total. E ele também é o segundo menos desarmado durante as tentativas de drible. No caso, quando você tenta driblar alguém, ou você é desarmado e perde a posse da bola, né? Ou o cara consegue cortar, você erra o drible ali, mas a bola vai pra fora e você continua com a posse. Então tem essa separação também, e nisso o Benzema também é o melhor, tá? Ele é o menos desarmado e o Ibra é o segundo. Portanto, nossa rodada termina nessa ordem aí que você tá vendo. E o Suárez leva em relação ao Kane, né? Porque ambos acertam menos da metade dos dribles tentados, mas o Suárez tenta mais que o Kane, né? Então é um pouco mais relevante. E nossa classificação geral muda de novo, com o Benzema reassumindo a ponta, cara. Ele tá querendo esse título de qualquer jeito, e temos um empate triplo entre Suárez, Leva e Kane, com 53 pontos cada um. O Ibra ainda está em último, e agora vamos para a próxima rodada falar de algo bem importante para um centroavante, que é o jogo aéreo. Aqui o Ibra sobra em relação aos outros. Ele vence mais de 2 disputas pelo alto por partida e tem uma taxa de 60% de vitória na carreira. A cada 10 disputas pelo alto ele vence 6, o que é muita coisa, cara. Depois temos Lewandowski, seguindo a lista, né? Ele tem uma taxa de acerto menor que a do Kane, mas não é uma diferença tão grande assim. E ele ganha mais duelos no total e por isso fica acima do Kane, né? O inglês fica em terceiro e o Benzema é o pior nisso, cara. Ele tem uma taxa bem baixa de bolas ganhas pelo alto e é superado até pelo Suárez. Nossa classificação final agora tem Leva de novo em primeiro, Kane mantendo a consistência em segundo e o Ibra, depois de muitas rodadas, deixa a lanterna e coloca Luis Suárez lá. Meu amigo, daqui pra frente é sangue no olho, tá? E agora nós vamos para uma das coisas mais importantes para um atacante, cara. Uma coisa que eu sei que você adora, que é a criação de chance. O poder de criação de cada um. Nessa rodada a gente tem muitas variáveis, né? A primeira é o passe-chave, cara, e surpreendentemente, pelo menos pra mim, o Ibra é o melhor com 1.7 passes-chave por jogo, seguido de Benzema, Suárez em terceiro e o Kane, que eu imaginei que estaria no topo, só ganha do Leva nisso, pra você ver como é a nossa percepção do momento, né, cara? O Kane, pelas atuações das últimas temporadas, parecia ser o cara que mais gerava chances, né, que mais dava passes-chave, mas não. E quando vemos os números de grandes chances criadas, o Suárez é quem lidera, tá? Ele é seguido de Ibra e aí sim o Kane fica em terceiro, tá? O terceiro cara que mais cria grandes chances, enquanto o Benzema, apesar de dar muitos passes-chave, eles não são chances claras de gol.
Eu também peguei os números de chances criadas a partir de todas as ações do jogador, então assim, desarmes que levaram a uma chance de gol, cruzamentos, dribles, bolas paradas, enfim, o todo mesmo ali de ações do cara que geram chances de gol, e nesse quesito o Ibra acaba levando a melhor, tá? Ele é o cara que cria mais ações de finalização pro time, não de finalizações pra ele, tá? São ações que ele gera para o time, e são quase 4 por jogo, cara, com o Lewandowski ficando em último nesse critério, e ainda temos também o número de assistências, que também entra aqui como chances criadas, né? E o Suárez é quem lidera nesse número de assistências. Tá aí na tela, né, a tabela para você ver quem são os mais assistentes, e até por isso a nossa rodada termina com Suárez sendo eleito vencedor, tá? Ele é o mais criativo de todos, cara. O número de grandes chances criadas e de assistências, né, influenciam muito aqui, tem um peso maior. Então Suárez em primeiro, Ibra em segundo, em terceiro o Benzema, em quarto Kane e em último nesse quesito aqui o Lewandowski. Na classificação do campeonato temos a insanidade de Luis Suárez saindo da última posição e indo para a liderança, cara. Mais equilibrado que isso impossível, e Ibra assumindo como vice e o Kane na lanterna junto com o Leva, tá? É a primeira vez que o Kane vai para o último lugar desde a segunda rodada. Mas tá, agora é aquela hora de separar os homens dos meninos, sabe? É hora da gente ver esses caras nos jogos grandes, né? Quem dos 5 é o mais decisivo? Já pensa aí, tenta lembrar e vamos ver se você tava certo ou não. Cara, pra definir aqui quem é o mais decisivo, eu tive um trabalho que você não faz ideia, porque vamos lá. Eu tive que abrir a lista de gols de cada um deles, e não são poucos gols, né? E eu separei os gols da vitória, né? Todos os gols que eles fizeram e deram a vitória ao time. Os gols nos últimos 15 minutos de jogo, gols nos acréscimos, prorrogação. Eu também peguei o top 5 times que esses caras mais marcaram gols na Champions League e somei apenas os times grandes, tá? Também peguei o top 10 da carreira, né? Os 10 times que eles mais marcaram gols na carreira. Eu filtrei pelos times grandes também para gerar uma pontuação, e o resultado foi esse aí que você tá vendo. E pra mim foi uma loucura o Suárez estar em último. Sim, cara, o Suárez é o menos decisivo de todos eles, enquanto Benzema é o mais decisivo. Ibra fica em segundo e Leva em terceiro. Cara, vamos lá, vamos explicar melhor isso aqui. Nos gols da vitória, pegando a quantidade total, o Lewandowski é quem lidera, né? Até porque ele tem mais gols que todos os outros. Mas não é apenas o número que a gente conta aqui, o número total, né? E sim a porcentagem que esses gols da vitória representam no total de gols desse jogador. E nesse critério, o Leva acaba sendo o pior, porque ele é o menos decisivo mesmo tendo mais gols da vitória brutos, né? Números brutos ali. Por incrível que pareça, cara. Quem leva aqui, veja só, é o Ibrahimovic, que tem uma taxa absurda de 31%, cara. Se você não entendeu, a cada 10 gols que o Ibrahimovic marcava na carreira, 3 deles eram decisivos pros jogos. Eram 3 pontos pra conta, ou uma classificação em caso de mata-mata, né? E isso é bem surpreendente, porque quando eu postei a enquete na aba comunidade do canal, né, pra vocês votarem, e nós já vamos chegar na rodada dos votos, calma aí, teve muita gente falando que o Ibra não decidia jogos, que ele não fazia gols importantes, né, eram apenas gols bonitos, e agora está demonstrado que não, cara, ele não apenas decidia, como ele decidia mais que todos os outros 4 jogadores, não eram apenas gols bonitos. Quando a gente passa para os gols marcados nos últimos 15 minutos de jogo, a ordem muda um pouco, né, Leva tem 112 gols marcados nos últimos 15 minutos, Suárez 99, à frente do Ibra, Benzema tem 79 e Kane 59, mas tá, você deve estar pensando que esse dado não quer dizer muita coisa, né? Porque tudo bem, os 15 minutos finais são decisivos em muitos jogos, mas em outros não são, né? Pode ser aquele gol de um 4-0, né? De um 2-0 que já estava controlado. E de fato, cara, quando eu estava apurando essa estatística, tinha isso, né? Gols de 8-1, de goleadas absurdas. Mas é por isso que eu também filtrei pelos gols da vitória pra gente formar a pontuação aqui. Então essa aí é a tabela final liderada de novo por Ibrahimovic. Dessa vez o Harry Kane aparece em segundo, tá? Dos 85 gols do Ibra nos últimos 15 minutos de jogo, 30 foram pra decidir aquele jogo, né? Foram o gol da vitória do time, que representa 35% dos gols. O Kane também marcou mais de 30% dos gols, né, que foram decisivos ali, e o Suárez fica em último, porque dos 99 gols que ele marcou, apenas 24 definiram o jogo, cara. Ele teve como maioria os famosos gols inúteis, né, e pra fechar, cara, essa aí é a tabela de gols em grandes jogos na Champions contra grandes adversários, né, e aqui o Benzema leva com sobra e o Suárez aparece em segundo ali, os dois passando de 20 gols e assistências contra adversários fortes, né, e cara, agora eu tô colocando
colocando na tela o top 5 vítimas desses caras na Champions e dá uma olhada nesse top 5 do Benzema, cara, que absurdo. Os times que ele mais fez gol na Champions, cara, são simplesmente Liverpool, Manchester City, Chelsea e PSG. E ainda tem o Bayern de Munique ali em sexto, cara, atrás do Galatasaray. Então, isso aqui é inacreditável, tá? O Benzema era muito decisivo e, relembrando, ele é o vencedor da nossa rodada, tá? Ele soma mais 10 pontos e a classificação geral agora tem ele mesmo, né? Benzema voltando para a liderança, o Ibra em segundo, Suárez em terceiro, Leva em quarto e o Kane na lanterna, tá? E na nossa próxima rodada vamos ver quem é o melhor em posicionamento e ações na grande área e também no terço final. Tá, aqui a gente tem alguns dados interessantes. O Kane, cara, é o que menos fica impedido de todos, né? Enquanto Suárez e Ibra passam de um impedimento por partida. Então o Kane começa ganhando aqui em posicionamento, né? Ele se posiciona melhor e ele fica menos impedido. O Suárez é o que mais recebe passes progressivos, ou seja, ele arranca ou se posiciona de maneira a se desmarcar e dar a oportunidade de um companheiro achar um passe entre linhas. Depois temos as ações desses caras dentro da grande área, e nisso o Ibra lidera, né? Já em ações totais no terço final, né, as ações rondando a área do adversário, o Benzema é quem fica em primeiro. Então, como você pode ver, é bem equilibrado aqui nesse critério, tá? Mas fazendo um balanço de tudo isso, a rodada termina com Ibrahimovic em primeiro, Suárez em segundo, Leva em terceiro, o que me surpreendeu, né? Eu achava que o Leva seria melhor em posicionamento que o Suárez, Benzema em quarto e o Kane em último, o que nos leva a essa classificação aí. Ibrahimovic assumindo a liderança pela primeira vez aqui nesse vídeo, tá? Com 81 pontos, Benzema em segundo com 75, Suárez em terceiro com 74 pontos, Leva 71 e Kane 65 pontos, ainda amargando a lanterna e vendo um título que no começo parecia impossível escapar, né? Mas agora a gente vai para uma rodada importante, cara. Vamos falar sobre o legado. E bem, essa é a única rodada totalmente subjetiva da nossa disputa, porque não tem como a gente definir objetivamente quem tem o maior legado pro mundo do futebol. Até porque a maioria deles ainda nem se aposentou, mas eu acho que dá pra gente imaginar e projetar sim um ranking justo nesse quesito. E vamos lá, cara, o que eu fiz nessa rodada aqui? Eu pedi para os membros aqui do canal Trave a Trave, né, os membros no caso que trabalham no canal, e que no caso sou eu, o Davi, nosso editor, né, o Renato Marques, que participa bastante dos roteiros, e a senhora Trave, que vocês já viram no vídeo sobre a investigação da Bola de Ouro 2013. E cara, se você não viu esse vídeo, desculpa. Terminando esse vídeo aqui, você precisa ir lá ver, tá? Eu tô deixando aí no card porque foi uma das melhores produções que já fizemos aqui. Mas voltando pra rodada, temos o voto de vocês também, que foi dado na aba comunidade, tem o voto da inteligência artificial, pois é, eu pedi pro ChatGPT fazer uma busca detalhada das informações das carreiras deles e fazer um ranking, e tem também a participação do João Vitor do canal do MVP, né, o nosso parceiro de criação de conteúdo aqui no YouTube. Então cada um fez a sua lista pessoal, sem influência do resultado final aqui desse vídeo, tá? Inclusive a minha lista pessoal eu fiz antes de produzir e ir atrás de todas essas estatísticas, tá? Então eu não tive qualquer influência aqui do resultado. E começando pela minha lista, cara, eu coloquei assim, tá? Leva em primeiro, Suárez em segundo, Ibra em terceiro, Benzema em quarto e o Kane em quinto. E só explicando rapidinho, né? Eu sempre achei o Lewandowski mais centroavante que o Suárez, tá? Que pra mim é o segundo melhor aqui. O Ibra é o meu jogador preferido entre todos esses, assim, preferências pessoais, né? Se eu fosse escolher um pro meu time, eu escolheria o Ibra. Eu gostava mais de ver ele jogar, mas eu não posso deixar essa preferência falar mais alto que uma análise mais fria, né? E por isso mesmo, preferindo ele, né, eu coloco ele em terceiro. O Kane eu coloquei em último porque é o mais novo, cara, e ele pode ainda fazer muita coisa, né? Ele pode até passar algum outro aqui no meu critério pessoal, mas por enquanto ele é o último, tá? O editor e o roteirista fizeram essas listas aí. Pode ver que tá bem diferente, eles só concordaram com o Suárez em primeiro e o Leva em último. Fala pessoal, aqui é o Davi Lima, editor do canal Trave a Trave, e eu estou aqui para dar a minha justificativa do porquê eu escalei a minha lista dessa maneira. E o primeiro motivo para a primeira colocação é semelhante aos motivos do Renato Marques. Na minha visão, o Suárez é um jogador extremamente completo, algo que diferencia ele, obviamente, dos outros, fazendo com que a minha percepção sobre ele me faça considerá-lo um jogador mais completo e não somente um atacante. É mais ágil, habilidoso e aparenta saber mais do que se deve ser feito no mano a mano, e entre outras coisas.
Já o Benzema fica em segundo na lista porque sempre que o nome dele é mencionado me faz lembrar das conversas que eu tinha com os meus amigos na escola, do quanto o mesmo era subestimado, pois entre Cristiano Ronaldo, Bale e ele, o francês era muito mais fácil de ser descartado. Tanto que durante todo o período do francês no Real, não só Cristiano e Bale tinham mais destaque, como também jogadores de outras funções que chamavam mais atenção. De exemplo, nós temos Casillas, Sérgio Ramos, Pepe, Lucas Modric e até o próprio Ramos Rodrigues pela Copa de 14. Até que a partir da saída dos respectivos jogadores, no caso Cristiano e Bale, ele assume inteiramente a liderança da frente de ataque do time merengue, responsabilidade essa que ele não deixa cair do colo, e não decepciona. Decide jogos, mata-matas, mesmo tendo uma intriga no início da relação com Vini, ambos se tornam uma dupla de ataque devastadora, e por isso que o francês assume a segunda colocação na minha lista. Já a razão por mim ter colocado Lewa na última colocação é porque, ao meu ver, por mais que Harry tenha passado um bom tempo no Tottenham, time que de certo modo impossibilitou ele de ser ainda mais relevante no cenário futebolístico, consegue ser mais importante nos times em que joga do que o próprio Lewandowski. Por exemplo, todos esses anos de Harry no Spurs, nunca houve um substituto à altura de Kane. Por mais que Son desse conta do recado, e muitas vezes, no documentário feito pela Amazon sobre o time de Londres, na época em que Mourinho ainda estava no comando técnico da equipe, mostra o sofrimento que é a ausência de Kane no time, algo que também é sentido no Bayern Company, o atual time do inglês. Agora com Lewa, os times que o polonês passou sempre conseguiram de alguma forma suprir a ausência do atacante. Talvez não de forma rápida, obviamente, mas era algo possível de se fazer. Foi assim com Borussia, Bayern, Barcelona agora, de certo modo, e tudo bem que pode até parecer uma hipocrisia com Lewandowski, porque o Kane no início da carreira já foi emprestado para times como o Leyton Orient, o North City, Millwall, Leicester, para só depois em 2015 deslanchar e ser o Kane que hoje conhecemos. Mas o fato de Kane ser uma espécie de bênção e maldição para o time que possui um inglês, bênção por terem um jogador dessa categoria, mas maldição em caso da ausência do mesmo, isso me faz ver o inglês como um jogador muito mais atrativo para se ter no time. Digamos que esse é um tipo de dor de cabeça que o técnico gosta de ter no time, por ter um jogador de tão alta qualidade que é extremamente difícil de você suprir a ausência dele, em caso de lesão, suspensão ou até mesmo em negociação na janela de transferências. Fora que talvez o ponto primordial para mim considerar o Harry Kane mais atrativo como atacante do que o próprio Lewandowski é a natureza de adaptação. No início da passagem de Lewa pelo Barça, você viu uma certa dificuldade do atacante de se sentir confortável com o jogo posicionado-chave. Não que o Kane não tivesse o seu momento de adaptação também, que faz qualquer um duvidar da capacidade técnica de um jogador, mas a impressão que eu tive de acompanhar a mudança de clubes de ambos me faz ver que Harry se adapta ao sistema, enquanto Lewa precisa que o sistema seja voltado a ele, que o sistema se adapte a ele. E se formos colocar na balança o que é mais fácil e agradável para um treinador, creio que seja um jogador adaptável do que alguém que necessite que adaptações sejam feitas. A inteligência artificial fez essa lista aí, Lewandowski em primeiro, então o ChatGPT concordou comigo nesse caso, não sei se isso é bom ou ruim, né? Colocou o Benzema em segundo, o Ibra em último, né? Assim como o voto de vocês, né? Que ficou com o Ibra em último também, o Suárez em primeiro, o Lewa em segundo, Kane em terceiro ali, o Benzema em quarto. E o voto da senhora Trave, cara, foi o mais diferente porque, assim, ela não acompanha futebol, tá? Ela é uma detetive e não sabe nada do mundo da bola. Então a minha ideia era essa mesmo, pegar uma pessoa leiga e tentar extrair dela uma opinião. Então o que eu fiz, né? Eu mostrei um vídeo de melhores momentos de cada um desses caras pra ela e pedi pra ela fazer um ranking com base nisso. O que é uma coisa legal pra gente ver a percepção de uma pessoa tendo o primeiro contato com os caras. E eu vou deixar ela explicar um pouco melhor por que ela escolheu essa ordem. Então, senhora Trave, por que você colocou o Ibrahimovic em primeiro? Eu coloquei em primeiro porque ele é o melhor disparado. No vídeo que eu assisti, ele parecia bem técnico, muito inteligente dentro de campo, o chute forte e gols bem diferentes. Tá, você tá até falando com uns termos muito técnicos, né? Nem tá parecendo uma leiga. Mas por que você colocou o Suárez em quarto, por exemplo? Eu não achei tão interessante os gols que ele fez. Driblava bastante, mas também perdia muita bola. Tá, e o Benzema em último, você quer explicar por que ou não? Pra mim, ele foi o pior de todos. Foi o que menos me chamou a atenção. Tá aí, então essa é a explicação, né, da senhora Trave. Essa foi a ordem de uma pessoa leiga no assunto, né, pra gente ter esse contraste aqui com as outras listas. E pra fechar, nós temos a participação especial do canal do MVP, cara, escolhendo o MVP dessa disputa de hoje. Fala, rapaziada, beleza? Eu fui convidado pelo Trave a Trave pra decidir o meu top 5 de centroavantes. E pra decidir isso, eu usei os critérios de quantidade de gols marcados, quantidade de assistências, recursos pra fazer o gol, quantidade de títulos coletivos e premiações individuais. E o meu top 5 ficou da seguinte maneira:
No primeiro lugar vem o Luiz Soares, na segunda colocação Robert Lewandowski, na terceira colocação vem o Benzema, no quarto e no quinto colocado eu fiquei um pouco de dúvida, até porque eu acho o Harry Kane um centroavante superior ao Ibrahimovic, mas seguindo todos os critérios que eu adotei, eu coloco o Ibrahimovic na quarta colocação e o Harry Kane na quinta colocação, mas eu acho que futuramente o Harry Kane vai subir um pouquinho nessa tabela e vai tomar o quarto lugar do Ibra. E essa foi a lista do João Vitor, valeu pela participação, meu mano, e se você não conhece o canal do MVP, tá aí na descrição, tá, cara, dá uma olhada que os vídeos deles são muito bons. Então, fechando, fazendo o balanço de todas essas listas, temos essa ordem aí na rodada de legado, né, cara? Soares em primeiro, Lewandowski em segundo, Kane em terceiro, Benzema em quarto e Ibrahimovic em quinto. O Ibra é o mais desprezado e, cara, eu vou te falar que isso pode estar dentro da realidade mesmo, tá? Quando a gente fala de legado e memória das pessoas, eu realmente acho que a ordem vai ficar muito parecida com isso, porque a gente vê mesmo que o Soares é o mais aclamado pelo público geral. O Ibrahimovic é o mais esquecido, né? Muita gente resume ele a só gols plásticos, jogador superestimado, né? Até comentaristas e grandes influenciadores do futebol falam isso. O Benzema até tem um apelo por ter vencido a Bola de Ouro, mas não sei, cara, o Kane tá sendo muito exaltado recentemente e talvez ele fique mais presente na memória das pessoas que o francês, né? Se eu fosse montar uma lista imparcial de quem teria o maior legado ao fim da carreira, eu montaria dessa mesma maneira, tá? Não que eu concorde, né, com essa lista, que eu concorde com o Ibra em último, mas é o que vem acontecendo e nossa classificação após essa rodada fica com Soares voltando para a liderança com 84 pontos, Ibra em segundo com 82, Lewandowski e Benzema empatados com 78 pontos e o Kane com 70. Cara, que disputa, tá? Foi incrível até aqui, mas infelizmente a próxima rodada é a última, então isso significa que o Kane já não tem mais chance de título, né? Mas nós temos 4 caras na disputa, cara, todos os outros 4 podem ser os vencedores. Esse vídeo foi muito melhor que esperado, tá? Se você assistiu o último Caos de Trave a Trave, você viu que tinham 2 jogadores muito acima dos outros, né? E nesse vídeo aqui foi muito mais disputado e tá, cara. A gente falou de drible, criação de chances, posicionamento, versatilidade. Você sentiu falta de alguma coisa? Pois é, a última rodada é a principal para a função desses caras, porque vamos definir quem é o melhor em finalização. Se você chegou até aqui, eu te agradeço pela companhia, eu espero que você tenha gostado do vídeo, então vamos lá, vamos finalizar isso aqui e tem alguns critérios para definir o melhor finalizador. Um deles, claro, né, são a quantidade de chutes totais e chutes a gol, né, a porcentagem de acertos e tudo mais. E o primeiro dado tem Lewandowski na frente, cara, ele é o que mais acerta chutes no gol por jogo, né, seguido de Kane, Ibra, Soares e Benzema, mas tá, só esses números brutos de finalização não querem dizer nada, né, porque o Lewandowski pode chutar muito pro gol, mas serem chutes sem perigo. Você tem total razão se pensou nisso. E é por esse motivo que existe o XG, cara, e que você já deve conhecer, mas é a estatística que procura medir a qualidade da finalização. Então, cada chute de um jogador é avaliado numa escala de 0.1 até 1. 0.1 é um chute qualquer, né? Um chute despretensioso e sem grande perigo, enquanto 0.9 ou 1 são chutes perigosos, né? Finalizações de qualidade. E aqui eu não peguei apenas o XG para comparar, né? Eu peguei o non-penalty XG, que é, né, a qualidade das finalizações desses caras sem contar os pênaltis, porque, vamos combinar, né, um pênalti é uma chance muito clara de gol, e isso acaba inflando alguns números de XG, né, de qualidade nas finalizações. Então nós temos essa ordem aí com Lewandowski em primeiro, cara, Ibra em segundo, Benzema, Soares e o Kane na sequência. Isso quer dizer que o Lewandowski é o cara que mais leva perigo em suas finalizações, e contando os pênaltis, cara, se a gente contasse os pênaltis, né, ele tem uma taxa de 0.91, ou seja, é como se em todos os jogos o Lewandowski tivesse pelo menos um chute a gol, que é uma chance claríssima da bola entrar, entende? Eu também peguei alguns outros dados complementares, né, como as finalizações que geram outras finalizações, e nisso o Ibra é quem lidera, né, com o Lev em segundo, e esse dado é importante porque se o cara chutou e gerou outra finalização, é porque o goleiro espalmou e deu rebote, né, ou seja, foi um chute difícil e com perigo. Pode ser um chute na trave também, né, que deu rebote e outra pessoa do time chutou, mas fechando o pacote dessa rodada, a ordem do melhor ao pior em finalização é essa, cara. Lev em primeiro, Ibra em segundo, Benzema em terceiro,
Kane em quarto e Suárez em último, o que nos leva para a classificação final do campeonato com uma definição que eu não esperava, você não esperava, ninguém esperava, exceto a senhora Trave, porque com essas pontuações da última rodada, Kane fica mesmo na lanterna com 73 pontos, Benzema fica em quarto com 81 pontos, Suárez perde a primeira posição na última rodada e cai para terceiro com 85 pontos, e o Ibrahimovic por um pontinho é o vencedor do caos de trave-a-trave de hoje. 89 pontos contra 88 do Lewandowski. Cara, que loucura, tá? Quando eu comecei a gravar isso aqui, quando eu fui coletando, né, os números, os dados, eu jamais esperava que esses dois fossem terminar no topo, justamente pela percepção que eu via, né, da maioria das pessoas, que eles não eram jogadores completos, que não participavam tanto dos jogos e eram mais definidores. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Do ponto de vista técnico, ele tem. Agora o Pedro tem mais fundamentos do que o Lewandowski, inclusive quando ele sai da área. Mas isso foi provado como mentira, tá? Eles têm ótimos números de participação, né, comparado com esses outros três, que são mais exaltados por criar jogadas e participar mais. Quando a senhora Trave fez a lista dela e vi Ibra em primeiro e Suárez em quarto, eu achei engraçado, cara, e tinha a convicção de que estaria completamente fora da realidade, mas ela acabou sendo a mais lúcida aqui com o final objetivo dessa disputa, né? Só pra gente passar a régua em algumas escolhas de condução desse vídeo, né? Talvez você pense que o esquema de selecionar apenas as 10 melhores temporadas para alguns dados e não pegar os dados da carreira toda foi algo definitivo e que influenciou no resultado. E eu também pensei a mesma coisa, tá? Então eu fui atrás dos dados completos das carreiras desses caras, fiz uma cópia da minha planilha, né, de análise ali, mantive as pontuações, mas troquei todos os números que eu coletei nessas 10 temporadas deles para os números completos de suas carreiras. E a ordem foi essa aí que você tá vendo na tela agora. Ou seja, se eu usasse em todas as rodadas os números completos, né, das carreiras completas desses jogadores até aqui, o Ibrahimovic teria vencido com mais folga ainda, cara, ficando com 101 pontos, o Leva ainda ficaria em segundo, né, e o Suárez ficaria em quarto, perdendo a terceira posição para o Benzema. Então isso mostra que não teria outro caminho, tá? A ordem dificilmente iria mudar tanto, né, e claro que ainda tendo 4 desses jogadores em atividade, eles podem melhorar em muitos desses critérios, né, eles podem farmar números em ligas menores e acabarem passando uns aos outros ali. Mas até o mês de outubro de 2025, essa é a ordem do melhor ao pior jogador entre esses 5, considerando todos os critérios possíveis de influência no jogo. Ah, e tem um critério que eu deixei de fora propositalmente e que é muito importante, tá? Que é a longevidade, a regularidade desses caras. E eu não coloquei isso na disputa justamente por só um deles já ter se aposentado. Então esse é um critério pra gente comparar depois que todos pararem de jogar. Mas se eu tivesse colocado mais uma rodada com a longevidade, né, o resultado também não seria diferente, porque o Ibrahimovic foi o mais longevo de todos até aqui. Ele teve aí 19 e 20 temporadas em alto nível, tá? A primeira temporada dele em alto nível no futebol europeu foi lá em 2001, cara. E ele se aposentou em 2023, mas em alto nível mesmo, foi até 2021, né? Então ninguém superaria o Ibra também nesse critério de longevidade, né? Claro que o Kane pode jogar até os 42 anos, né? O Lewandowski até os 43 e eles acabarem sendo mais longevos. Mas até aqui, o sueco seria o melhor nisso também. Então, cara, eu comecei a gravar esse vídeo tendo uma ordem na minha cabeça, né? E termino convicto de que sim, é muito plausível e é muito justo até considerar que Ibrahimovic foi o melhor centroavante da geração e merece mais respeito do que vem tendo. Mas isso não significa que os outros sejam ruins, tá? É claro que isso aqui é a mais alta elite da disputa, tá? São os melhores centroavantes de todos. A ordem não importa, cara, vai muito de preferências pessoais, você pode continuar preferindo uns aos outros, mas eu acho que isso aqui foi um vídeo bem objetivo mesmo para mostrar que existe disputa em muitos cenários sim entre esses caras. Esse foi o vídeo de hoje, cara, esse foi o conteúdo que mais deu trabalho até aqui, tá? Eu demorei bastante para compilar todas essas informações, fazer as análises, comparar, montar o vídeo e por isso eu peço de novo o seu like. Isso vai ajudar bastante o vídeo a ser entregue para mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você achou do conteúdo e, cara, eu até pediria para você comentar outros 5 jogadores para o próximo episódio, mas provavelmente esse aqui foi o último caos de trave-a-trave feito, tá? É algo bem legal, é diferente, né, comparar 5 caras de uma vez ao invés de só 2, mas foi o último porque nós vamos ter uma evolução ainda maior nesse quadro. Pois é, cara, tem como isso acontecer e eu garanto que vai ser surpreendente, tá? Então deixa a sua inscrição para não perder os próximos conteúdos e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.